Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês vão acessar esse conteúdo. Para quem não me conhece, me chamo Pedro, sou professor de Filosofia e de Educação em Direitos Humanos e estou aqui tentando, enfim, reunir alguns materiais que podem ser úteis para trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo. Então, eu espero que esse material aqui seja uma base interessante, nada do que está sendo colocado aqui é obrigatório como caminho, são pistas para a pesquisa com a filosofia, e é desse lugar que eu falo, de quem estuda filosofia, e quero compartilhar um pouco então com vocês é, de algumas referências que são importantes para mim, né? E vocês vão ver aqui que tem muitas referências clássicas, na verdade não, né? Referências bastante contemporâneas, que são às vezes até complexas, né? Mas eu estou aqui para comentar um pouco do que eu entendo dessas referências, como é que eu as penso para pesquisa, para a vida mesmo também. Na verdade, são princípios que dizem respeito não só ao pesquisar, né, a esse tipo de fazer, mas a muitos outros fazeres também, né? A pesquisa, as teorizações, as perguntas que a gente pode mobilizar aqui não dizem respeito só ao mundo das ciências, ao mundo da academia universitária, ao mundo escolar, dizem respeito à vida como um todo, né? Eu tenho, nesse tempo de pandemia, me reunido com um grupo de estudos que hoje se chama Corpo e Interseccionalidade, é um grupo do próprio Instituto Federal. A gente ali reúne professores, técnicos e muitos estudantes e ex-estudantes aqui do IFRJ Paracambi, e tem aprendido bastante ali. Uma coisa que eu falo muito é do estudo como uma forma de aprender a navegar no caos. A gente vai tentando fazer desse estudo uma ferramenta para diagnosticar a nossa realidade, e é uma realidade muito difícil, muito caótica, são muitas demandas, então o estudo também pode ter, né, uma serventia, uma utilidade. E até quando ele parece talvez inútil, ali também ele diz algo para a gente, mais ou menos parecido com as artes, né? Enfim, vamos lá. Pistas para uma pesquisa com a filosofia são 5 pistas. A primeira delas tem a ver com algo que me marca na minha formação, quando eu comecei a faculdade na UERJ em 2006. Logo depois vi uma palestra do professor Renato Nogueira, que esteve na minha banca de depois de doutorado, uma pessoa muito querida. Ele está aí presente nas redes sociais, como vocês podem ver, falando com o público, e ele sempre trouxe essa ideia de que todos os temas são filosofáveis, tudo pode ser assunto da filosofia. E isso para mim foi muito importante, porque aquele contexto que eu estudava filosofia, e até hoje, se a gente pegar os currículos de filosofia, se a gente pegar os currículos das ciências escolares, né, eles estão muito recortados em quais são os temas que dizem respeito a cada disciplina, né? E no fim das contas, muitos assuntos podem ser abordados pelas mais diferentes disciplinas, e a gente às vezes se prende a uma fronteira do conhecimento que foi, na verdade, enfim, imposta, né? Imposta de cima para baixo muitas vezes. Então nós temos direito aos nossos problemas, direito às nossas questões. Isso é parte da nossa busca por mais autonomia e por liberdade. E no caso específico das ciências e da filosofia, a gente a gente sabe que a tradição europeia ocidental ela quer se impor muitas vezes como a única versão sobre a realidade, e ela não é, né? Então, os temas que podiam ser pensados em torno do conhecimento, do que é o conhecer, por exemplo, né, que é um assunto aqui também muito importante, sobre quais os critérios que a gente está usando para pesquisar e para conhecer, eles acabavam se colocando como únicos muitas vezes, né? O que era de fato um tema considerado digno da filosofia ou da ciência, rigoroso bastante, né? E aí outros assuntos que a gente pode querer falar de amor, de sexo, de drogas, falar de racismo, falar de igualdade de gênero, tudo isso também diz respeito à filosofia. E também, enfim,
para quem vai pesquisar também, fazendo paralelo com a temática dos direitos humanos, seja na educação de direitos humanos, seja no sexto período, falando de política, né? Esses temas, eles têm muito a ver também com caminhos da filosofia, tanto clássica quanto a filosofia mais contemporânea. Por exemplo, aí o livro novo do Renato Nogueira, Por que Amamos, né? Ele vai tentar pensar a partir de referências mitológicas e filosóficas um tema que poderia ser super banal, super do dia a dia, a ideia de amor, né? E, enfim, e aí ele escreve aí para o grande público mais uma amostra de que a filosofia não precisa ficar encastelada, presa só dentro dos muros da universidade ou dentro dos muros da escola. Enfim. Uma segunda pista tem a ver com algo que eu gosto de trazer muito, é a ideia de pluralidade. Tudo que eu vou falar aqui diz respeito a essa pluralidade de perspectivas. Nesse caso aqui, a pluralidade de métodos e saberes, né? Os muitos temas, os muitos objetos de estudo implicam em diferentes formas de abordar esses objetos, esses temas também de estudo. Então, não tem um único método que vai dar conta do que é a verdade, do que é a realidade. Os diferentes saberes das diferentes tradições também estão, de alguma forma, à nossa disposição para a gente se colocar nesse caminho da busca pelo conhecimento. Então, a gente pode utilizar diferentes perspectivas, metodologias, ferramentas, estratégias que estão presentes na filosofia, na ciência, em muitas tradições. A gente pode fazer usos plurais dessas estratégias metodológicas, combinar essas estratégias para poder alcançar, para poder se aproximar do conhecimento que a gente está buscando. Então, a gente pode, por exemplo, combinar um estudo que é mais quantitativo, do campo da estatística, com um estudo mais qualitativo, que envolve, por exemplo, o registro etnográfico de um antropólogo, por exemplo, que vai lá e observa um determinado grupo, ou até o próprio grupo dele, começa a fazer anotações sobre como que esse grupo se comporta, como que esse grupo interage. Enfim, as questões de método, elas são muitas possíveis, né? Por exemplo, os métodos, né? O método científico mais clássico, mas a gente deveria também pensar ele no plural, né? Os métodos científicos tentam organizar, tentam dar uma ordem, né? O que vem primeiro? Se a gente primeiro observa, faz uma experimentação, ou se a gente primeiro elabora uma hipótese, depois coloca essa experiência como comprovação da hipótese, e ao final a gente formula uma teoria. Ou não, ou às vezes a gente pode começar de uma teoria que serve de base, a partir daí querer fazer uma nova hipótese, e a partir daí querer fazer novas experiências e comprovações. Então, a ordem desses elementos ela pode variar de pesquisa para pesquisa. As pesquisas têm diferentes pontos de partida, diferentes pontos de chegada. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, um estudo que queira falar de relações de poder na escola. A gente pode partir de leitura, né, de teorias pedagógicas que já estão falando disso há muito tempo. Mas a gente também pode partir das nossas próprias inquietações, do nosso lugar de estudante ou professor, professora, que está atento à nossa realidade. Então, vale a pena entender, estamos falando aqui de pesquisa, de conhecimento, que não existe uma norma única, definitiva, né, que vai organizar e ordenar o conhecimento. Existem várias normas e existem também olhares críticos sobre essas normas, tentando ver até que ponto esses procedimentos de investigação científica estão dando conta do que eles se pretendem dar conta. Como é que a gente pode saber de antemão o caminho que a gente vai tomar? Né? A pergunta que eu coloco aqui, a referência ao Paul Feyerabend, aqui ele já está falando, né, eu tinha colocado antes o Descartes, agora eu coloco aqui esse livro do Feyerabend, Contra o Método, e tem uma referência ao pensamento desse filósofo aqui pelo professor Silvio Galo, e ele diz assim: não há método posto de antemão, mas a invenção de caminhos com base nos problemas enfrentados. Se falamos em método, falamos a posteriori, depois da experiência. Só é possível identificar o caminho da invenção, da criação, depois que ele foi percorrido. Empirismo, de experiência também, né, de empiria, empirismo radical e absoluto, sem nenhum a priori, aquilo que é anterior à experiência, nenhum inatismo, nenhuma ideia com a qual a gente já tenha nascido.
cujo único ponto de partida possível é o problema tomado como experiência sensível, experiência que, enfim, compõe a nossa realidade mais direta. Então, aqui nessa ironia, provocação, proposta retomada pelo professor Silvio Galo, que está presente na obra do Paul Feyerabend, a gente tem essa ideia de que, no fim das contas, uma reflexão sobre o método, muitas vezes, ela só acontece depois que a gente já fez a pesquisa, embora a gente se empenhe muito em planejar a nossa metodologia, como é que a gente vai trabalhar, o desenrolar das coisas na pesquisa vai mostrando diferentes caminhos, a gente vai acaba por adotar diferentes estratégias. Então, não adianta, muitas vezes, essa pretensão de ordenar, né, normatizar, colocar numa norma fixa como que o conhecimento vai ser produzido, né? E é só numa reflexão retroativa, retrospectiva, que a gente vê como, de fato, esse conhecimento foi produzido. Enfim, tem todo um relativismo aqui muito forte, né? Esse meme, essa chargezinha sempre também me provoca muito, né? Claro que tanto o físico quanto o filósofo estudam, enfim, diferentes aspectos das teorias, mas aqui tem essa fala que é muito boa, né? O físico diz que estuda a teoria da relatividade, né? Uma referência ao Einstein, e o filósofo diz que está estudando a relatividade da teoria, né? Então ele pega aquilo que a ciência disse e também coloca isso em outros planos, né? Tentando tomar a própria ciência como objeto de estudo. Então também tem uma outra diferença aí, né? O cientista no laboratório dele, o cientista mais clássico, né? O físico, o químico, o biólogo, eles têm ali um objeto de estudo que é propriamente um objeto científico. Mas quando o filósofo toma a ciência como objeto, é a própria ciência que se transforma num objeto de estudo científico também para o filósofo. Se a gente entender que a filosofia também é uma forma de fazer ciência, de produzir conhecimento, né? São algumas provocações aqui, né? A gente poderia, claro que organizar nossa pesquisa, voltei aqui um pouco, né, em etapas, né? Podemos organizar em etapas bem definidas, com uma cronologia, um cronograma de trabalho, né? Isso também tem o seu lugar, a sua importância. Mas vale a pena pensar aqui nessas provocações, né? Nesse olhar mais amplo. A gente talvez não precise ficar tão ansioso por causa da metodologia, né? Do como fazer, porque é também no fazer, né? No fazendo, ao fazer, né? Por isso que eu coloquei no gerúndio, né? No fazer fazendo, é que a gente vai aprendendo também o como fazer, né? Tem muitos aprendizados que vêm da própria experiência. Uma terceira pista para a pesquisa com a filosofia, nesse horizonte de pluralidade de métodos e saberes que eu acabei de comentar, tem a ver com essa relação entre o problema e o conceito, né? Muito do que a filosofia pode oferecer são ferramentas conceituais. E aí tem uma provocação que parte aqui do pensamento desse francês, o Gilles Deleuze, o filósofo, né, que fala sobre a experimentação de problemas e a produção de conceitos. E ele vai dizer que a gente produz os conceitos, não é do nada, não é à toa, é por uma vivência do problema, né? E aí eu cito aqui um trechinho do Deleuze, que peguei essa referência lá no livro do Silvio Galo também, que eu estou trazendo bastante hoje, que diz assim: a filosofia também é uma disciplina criadora, e ela consiste em criar ou bem inventar conceitos. E os conceitos não existem desde já feitos, numa espécie de céu em que os filósofos agarrassem. É necessário fabricar os conceitos. Certamente não se os fabrica assim do nada. Não se diz um dia, bem, vou inventar tal conceito. Como um pintor não diz um dia, bem, vou fazer um quadro assim. Ou um cineasta, bem, vou fazer tal filme. É necessário que se tenha uma necessidade. Em filosofia ou nos outros casos, senão não haverá nada. Um criador não faz nada além do que aquilo que absolutamente necessita. E aí, aqui eu queria aproveitar e comentar exatamente isso. Nós podemos e devemos produzir um tipo de pensamento, produzir tecnologias das quais nós, de fato, necessitamos, né? Então, quanto mais a gente tem autonomia e capacidade de
de pensar criticamente, né, e de entender que a gente pode pensar por nós mesmos, podemos pensar por nós mesmos, a gente vai também conseguindo aumentar nosso poder de recusar aquilo que impõe para a gente de cima para baixo, como uma forma de pensar ou até mesmo uma tecnologia, um dispositivo, um aplicativo, que no fim das contas não nos serve, né? Ele só está ali criando necessidades, impondo, né, uma série de coisas para a gente consumir. E a gente, se a gente pode se permitir vivenciar nossos próprios problemas, nossas próprias demandas, a gente também pode, então, fabricar nossos próprios conceitos e reconhecer, enfim, mais poder, mais autonomia, mais liberdade. O tempo todo eu estou aqui falando de pistas para fazer filosofia, para fazer pesquisa com a filosofia, seja de outras áreas, né, dialogando com a filosofia, mas existem implicações políticas nisso que eu estou trazendo. Agora, do ponto de vista da história da filosofia, né, se a gente quiser estudar temas clássicos, a gente pode até também partir do conceito, né, a gente pode pensar esse caminho aqui em duas vias. A gente pode pegar um determinado conceito, por exemplo, a ideia de razão, né, a ideia de razão, que é uma ideia cara na filosofia. E aí a gente tentar entender por que que os filósofos de determinada época elaboraram esse conceito de razão. Então a gente vai tentar resgatar, recuperar qual foi o tipo de problema qual tipo de problema aos os tipos de problemas aos quais os filósofos tentaram responder para produzir aqueles conceitos, no caso, o conceito de razão. Enfim, a gente pode fazer um caminho que tem a ver com a escolha de certos problemas nossos, inclusive. Aqui eu estou fazendo uma inspiração livre no Silvio Galo, né? Ele tem uma abordagem muito mais restrita ligada à história da filosofia nesse sentido. E eu estou propondo aqui que a gente se permita fazer os dois caminhos possíveis, ou partir do problema ou partir do conceito. Então a gente pode nomear um problema, como um grupo falou, a questão da ciência, o lugar da ciência na sociedade hoje, né? Um problema. Mas aí ele está envolto em vários conceitos, né? A relação entre ciência e sociedade, a própria ideia de o que é ciência, o que é sociedade. Então, sempre que a gente está tentando localizar, identificar, nomear problemas, a gente pode, de alguma forma, destrinchar eles em determinados conceitos. E a gente também pode se deparar com o desconhecido, com aquilo que a gente ainda não conhece. Então, a gente também vai se deparar com conceitos que a gente ainda não tem. E por isso a gente vai sentir a necessidade de criar novos conceitos, inventar novos nomes para algo que a gente ainda quer entender. Enfim. Aí aqui essa relação entre a experimentação do problema e a produção do conceito. O problema não é puramente racional, está antes relacionado à sensibilidade, à experiência vivida. Numa experiência, elementos distintos em relação geram o problemático. Existe aí um conflito, né? Uma disputa pela verdade. O problema tem a ver com o incômodo diante do ainda não conhecido, que não pode ser simplesmente reduzido ao já conhecido. E na história da filosofia, aqui na produção do conceito, nesse quadrinho, né, a gente vê cada pensador ou pensadora cria conceitos para lidar com problemas até então não pensados. O conceito e o conhecimento produzidos correspondem, nesse sentido, a uma necessidade de compreender o problema vivido. Essa compreensão pode ser parte da solução do problema, embora sozinha não seja suficiente para isso. Então a gente também está aqui falando de problema, e não necessariamente está falando de soluções para o problema, mas a tentativa de compreensão do problema, diagnosticar o problema bem, né? Enfim, tentando entender o que é diagnosticar bem o problema, mas isso já pode ser parte da solução do problema, isso já pode ser também utilizado como uma forma de resolver problemas mesmo bastante concretos, né? Então, cada texto com o qual a gente se depara, cada mensagem que chega para a gente de outras épocas ou da nossa própria época, cada formulação das ciências, das artes, das filosofias, está tentando muitas vezes responder a questões que essas pessoas, que esses grupos de pessoas estão vivendo. E é a partir daí que eles criam, né? Então,
A ideia é que a gente tente mostrar na nossa pesquisa a relação entre essa problemática vivenciada e o tipo de saber, o tipo de conceito que está sendo produzido, pensado a partir dessa problemática. Ou também fazer o que eu propus, né, um caminho contrário, pegar já um conceito que está ali mais ou menos dado, a ideia de iluminismo, por exemplo, a ideia de segurança alimentar, a ideia de, enfim, feminismo. Que conceitos são esses, né? A que tipo de problemas eles tentam responder, né? Então, esse é um caminho aí possível. Os dois caminhos, na minha perspectiva, são possíveis para uma pesquisa com a filosofia. A gente pode retomar isso em outros momentos. Isso daqui é um ponto importante, mas também é uma pista, né? Não é uma obrigação a gente seguir necessariamente isso. Eu acredito que uma pesquisa com a filosofia também deve se ligar nessa quarta pista que eu coloquei aqui: relatar, que significa que tecer redes, e localizar os saberes. O que eu quero dizer com isso? Aí eu resumi um pouco isso que eu vou falar, mas essa é a quarta pista. Eu tenho 3 referências aqui que são para mim bastante importantes hoje, de um pensador e 2 pensadoras da atualidade, que é o Bruno Latour, a Donna Haraway e a Patricia Hill Collins. E aqui eles apontam essa necessidade de localizar o conhecimento, né? O conhecimento ele não é neutro, ele não surge, não parte de um sujeito que está fora do mundo, né? Nós, enquanto sujeitos de conhecimento, estamos relacionados a todo o mundo, né? Então não existe o objeto de conhecimento necessariamente separado da gente. Nós também somos parte desse mundo que a gente quer descrever, que a gente quer entender. Então não adianta mais a gente ficar separando o sujeito de um lado e o objeto de conhecimento de outro. Então esse reconhecimento pode ser bastante importante. E aí, resumindo aqui, os caminhos que esse autor e essas 2 autoras trazem, né, a gente poderia colocar desse jeito: relatar e localizar os saberes. É preciso descrever as relações entre os atores de uma rede sem buscar traduzir ou interpretar isso com uma teoria já pronta. É preciso reconhecer que o sujeito pesquisador também é um ator inserido em redes. Reconhecer que a objetividade passa pelo, né, entender que a objetividade passa pelo reconhecimento da posição do sujeito de conhecimento na relação entre o saber e o poder, e entender também os lugares subalternizados que a sociedade coloca certos sujeitos, por exemplo, a experiência das mulheres negras na sociedade estadunidense, da onde a Patricia Hill Collins fala, e no Brasil também. Então, os sujeitos subalternizados nas sociedades, eles devem buscar suas autodefinições diante das avaliações que são feitas por outros. E isso daqui tem muito a ver com as implicações políticas do conhecimento que eu falava um pouco mais ali em cima. E aí eu queria trazer mesmo, né, um pouco dessa referência aqui. Claro que vocês vão ter tempo de ler com mais calma, né? Mas aqui o Bruno Latour ele está dizendo que a produção textual de um cientista social, no caso, ela é como se fosse o laboratório dele, né? Fazendo um paralelo entre o laboratório do cientista mais clássico, da química e da física, e o cientista social, né? Então, o nosso laboratório, na filosofia e nas humanidades, passa pelo texto, passa por um registro que segue sendo escrito, né? Por exemplo, a comunidade científica ela continua validando o conhecimento científico hoje a partir da produção de artigos que são avaliados por pares, às cegas, né? Quando eu quero mandar um texto para uma revista, um periódico científico, o editor recebe o meu texto, mas ele envia para pelo menos 2 avaliadores que não sabem o meu nome, não sabem quem eu sou, não veem ali de quem é o texto, é uma avaliação às cegas, e aí eles vão dizer se aquilo ali está bom ou não, se aquilo ali segue os parâmetros que a revista tem, que são parâmetros científicos, enfim.
Mas aí o que é bacana é que esse procedimento todo da comunidade científica também traz uma série de problemas, também tem uma série de questões, né? As ciências funcionam de muitos jeitos. E o Bruno Latour está aqui pensando que os relatos, eles podem falhar também, eles também são experimentos que podem não dar certo. E o foco do pesquisador, da pesquisadora, tem que estar em se arriscar mesmo, em tentar escrever um texto que descreva o máximo possível das relações que esse pesquisador, essa pesquisadora está observando, né? Então, aqui no finalzinho, o, o Latour está falando que um bom relato é aquele que tece uma rede, né? Uma narrativa ou uma descrição, uma proposição na qual todos os atores fazem alguma coisa e não ficam apenas observando. Então, não adianta a gente, por exemplo, querer falar de polarização no Brasil, por exemplo, né? E querer descrever só um polo, só um lado dessa polarização possível, né? Se a gente quer falar de uma polarização, a gente teria que falar dos diferentes atores que estão ali, de alguma maneira, ocupando essas posições nesse polo, nessa polarização política. Não adianta a gente fazer uma análise crítica, por exemplo, só do atual governo, sem tentar entender que esse atual governo ele se coloca numa relação de ruptura e de continuidade com os governos anteriores. Então, o atual governo não é um ator, por exemplo, sozinho, né? Ele está aí se relacionando numa rede. O que não tem a ver com isentar ou deixar de responsabilizar, enfim, quando a gente quer pensar politicamente, né? Quais as responsabilidades dos diferentes atores. E no caso aqui, para além da responsabilização política ou moral, né, dos atores, o que o Bruno Latour traz é que todos os atores de uma rede têm responsabilidade por algo que está acontecendo no mundo, né? Um ator uma ação é algo que de alguma forma ela é produzida por todo esse contexto, né? Ninguém age no vácuo, no vazio, no nada, né? A ação ela sempre acontece com base nessa rede de relações, né? Então o Bruno Latour chama atenção para a gente para essa outra forma de ler a realidade social. Essa outra forma em relação a tradições que ele acessou antes, né? Que, que poderiam entender ainda, por exemplo, isso, né? Que a realidade social está lá fora, o cientista ele vem, parece que de outro mundo, para estudar essa realidade social. E isso não é a verdade. O cientista ele é parte da realidade social que ele quer descrever. Então ele mesmo tem que se incluir como um desses atores, desses sujeitos que estão ali implicados nas ações que ele também quer descrever. Então tem aqui uma implicação da ciência sobre ela mesma, né, sobre o lugar do cientista na sociedade, que é bastante interessante para a gente pensar qualquer pesquisa. A dona Haraway também está chamando a atenção para isso. Né? Muito se fala da objetividade como uma ideia de neutralidade, de imparcialidade. Mas para essa filósofa e bióloga, o que está em jogo é justamente localizar o conhecimento. O único conhecimento que pode ser entendido como objetivo é aquele que reconhece as suas limitações, o seu ponto de partida. É aquele que não aceita mais um olhar inquestionável sobre tudo. Né? E aí, por isso, a ideia de truque de Deus, né? A ideia de Deus como aquele que pode ver sem ser visto, aquele que pode julgar a tudo e todos, mas não pode ser julgado. A ciência mais clássica, em certo sentido, a ciência moderna, tentou ocupar esse lugar, né? Esse lugar de uma certa independência da sociedade, e aí o poder ter um olhar imparcial sobre tudo e todos. E aí, aqui na perspectiva da dona Haraway, a ciência ela também se posiciona o tempo todo, né? Então, para dona Haraway, apenas essa posição que localiza o conhecimento, que reconhece que ele é limitado também pelo seu próprio ponto de vista, é que pode produzir algum tipo de objetividade. Então, alcançar a objetividade tem a ver com reconhecer nossos pontos de partida, né? Reconhecer que somos sujeitos nessa trama. E ela bebe muito da fonte
ela se inspira muito no feminismo, né? Então ela vai aqui refletir a partir das reflexões também que os feminismos trouxeram sobre esses limites do conhecimento. Então o feminismo questionou, por exemplo, a produção científica que era feita exclusivamente muitas vezes por homens, né? Homens brancos europeus, por exemplo, né? E aí uma série de dizeres, verdades que eram tidas como científicas, verdades médicas, por exemplo, psicanalíticas sobre as mulheres, na verdade eram muitas vezes projeções desse grupo muito masculino querendo falar de uma realidade que era outra para eles, né, que tinha a ver com essa diferença de gênero ou sexo, né? E aí a gente, enfim, esbarra em uma série de problemas. Então, para ter uma perspectiva mais próxima da realidade, é preciso não mais mascarar o nosso ponto de partida, né? É preciso reconhecer que a nossa visão ela é particular, sim, ela não é universal, né? Que a ideia de uma visão universal sobre tudo e todos, ela é ficção, fictícia, né? E essa ficção ela tem efeitos, né? Ela quer de alguma forma nos governar. Até hoje a gente tem um olhar um tanto quanto ingênuo, né, sobre o que é comprovado ou não cientificamente. E aí, enfim, hoje a gente vivencia uma série de problemas sobre qual é a respeitabilidade, né, que a ciência tem na sociedade, também por causa disso, né, em parte porque muita gente está lucrando com isso, né, com desacreditar a ciência, mas também por problemas da própria forma como a ciência quer se colocar ainda, ou quis se colocar mais classicamente, né, como um, um olhar definitivo sobre tudo e todos, e ela não é, né, a ciência vai continuar sendo contestada, inclusive dentro das próprias ciências, né, a comunidade científica disputa pelas verdades, né, e chega a alguns consensos e depois desfaz esses consensos, né, quando a gente estuda a história das ciências, a gente vê que a verdade tem uma história, a verdade científica também tem uma historicidade, né? Enfim, vamos adiante. Patricia Hill Collins, uma socióloga estadunidense ligada também ao feminismo negro interseccional, ela traz aqui considerações muito importantes também sobre a produção do conhecimento. E ela vai falar em autodefinição, em autoavaliação, né? Então, ela pontua assim, eu vou ler aqui porque o texto dela é bastante, para mim é bastante nítido o que ela quer dizer com esse texto. E aí vocês acompanham aqui a leitura. Ela diz, lá no texto é chamado Aprendendo com a Outsider Within, com aquela que seria a estrangeira que está dentro, né? Que está dentro da gente. A forasteira interna, né? Ela diz assim, a insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas razões. Em primeiro lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista autodefinido frente a imagens que promovem uma autodefinição sob a forma de outro objetificado é uma forma importante de se resistir à desumanização essencial aos sistemas de dominação. O status de ser o outro implica ser o outro em relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento masculino branco. Nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo branco masculino. Como foi negado às mulheres negras a autoridade de desafiar essas definições, esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos. Então, nesse texto aqui, ela está dizendo também o quanto que a compreensão que muitos grupos da sociedade têm, por exemplo, o grupo das mulheres negras, muitas vezes parte disso que a ciência mais clássica, construída, por exemplo, pelos homens brancos, estabeleceu, né? Então, as verdades que uma estatística, por exemplo, ligada, então, por exemplo, ao poder do Estado, né,
que uma estatística que é feita sem levar em consideração o ponto de vista das mulheres negras, feita, por exemplo, muitas vezes por pessoas brancas do sexo masculino, pode impor sobre a vida das mulheres negras, né, uma série de rotulações, classificações que, no fim das contas, são só a projeção, né, enfim, de uma certa forma de ver o mundo, né? Então, a gente tem um exemplo de uma antropóloga, Alana Moraes, né? Vou trazer aqui esse exemplo. Ela fala de pesquisa sobre violência contra a mulher, uma pesquisa do IPEA, que fez um levantamento de dados e perguntava para homens e mulheres, sem distinguir se eram homens e mulheres respondendo, né, sem levar em consideração isso, o que eles pensavam sobre os fatores que levavam a mulher a sofrer violência, né? E aí a forma como os homens respondem essa pergunta e a forma como as mulheres respondem essa pergunta tem nuances, tem significações diferentes, né? A forma como as mulheres que lidam no dia a dia com o medo da violência sexual e do estupro, a forma das mulheres se autodefenderem e pensarem sobre essa questão é diferente da forma como os homens, em geral, pensam essa questão. Então, uma pesquisa que quer levantar dados, mesmo uma pesquisa estatística, né, precisa levar em consideração a perspectiva, por exemplo, das mulheres, nesse caso. Senão, ela tende a reproduzir uma cegueira, né, de gênero, uma cegueira das condições, da experiência das mulheres, e aí nisso ela produz um dado também, uma informação que vai estar ali insatisfatória, insuficiente para descrever essa realidade, pode levar a gente a concluir coisas até equivocadas. Por exemplo, no caso dessa pesquisa do IPECA, a Alana Moraes trabalha no artigo dela, a pesquisa poderia dar a entender que muitas mulheres estão legitimando, justificando os casos de violência e de estupro, responsabilizando as próprias mulheres pela violência que elas sofrem. Mas aí é interessante pensar que esse olhar, né, entendendo que as mulheres estão responsabilizando as próprias mulheres, acaba também se perdendo, acaba sendo a imposição de uma visão que não leva em consideração a perspectiva das próprias mulheres. Então, quando muitas vezes mulheres respondem na entrevista, né, as perguntas lá, as direções da pergunta, se elas acham que o comportamento da mulher interfere no jeito como ela vai ser vista e vai ser tratada, né? Quando a mulher responde isso, ela tem um monte de coisas em mente que não são as mesmas coisas que quando um homem responde isso, né? Então, a autodefinição, né, como os sujeitos se veem, e aí especialmente os sujeitos são colocados em situações de subalternidade, né, na sociedade, numa sociedade machista, né, no caso das mulheres, uma sociedade racista, as pessoas negras, homens e mulheres, sociedade de classes, né, as pessoas pobres, trabalhadoras, né, todo aquele que é subalternizado de algum jeito, na reivindicação aqui do feminismo negro da Patricia Hill Collins, precisa assumir, reconhecer seu próprio olhar sobre si, não mais aceitar o olhar que esse outro, no caso, a figura do dominante, tem sobre si. E se a gente está falando de produção de conhecimento, a gente vai ver ainda que muito da academia universitária, das ciências, ainda é muito dominada pelo poder branco masculino, né? Os postos de direção das agências de fomento, né? Se a gente for para outras áreas de produção de saberes, se a gente for para o campo das mídias também, né? As representações que as mídias produzem sobre as pessoas, a gente vai ver não só que quem está na frente das câmeras, mas também quem tá atrás das câmeras produzindo conhecimento, produzindo aquelas informações midiáticas, também ainda é uma maioria branca, oriunda da classe média ou classes altas, enfim. Então, essa reflexão toda aqui diz respeito, né? Eu fiz aqui até agora 4 pistas, eu vou encerrar com a 5ª pista para a pesquisa com a filosofia, mas tudo isso aqui também diz muito respeito a uma relação entre filosofia
e sociedade, né? Pensamento e sociedade. Tem aqui, de certa forma, uma sociologia do conhecimento, né? Como é que esse conhecimento ele se constrói também na própria relação com a sociedade, com o poder, né? Mesmo a nossa reflexão sobre o poder, ela também se dá nessa relação de poder, né? Eu também falo a partir de um determinado lugar de fala, né? Sou um homem branco, oriundo da classe média, que tive acesso a tais e tais direitos ou muitas vezes privilégios, né? Numa sociedade como a nossa que nega tantos direitos sistematicamente, até mesmo o direito à alimentação, né? Até hoje é violado. Estamos falando aqui de uma série de problemas, questões, tentando nomear algumas coisas, e é isso mesmo, né? O caminho do pensamento ele tem idas e vindas, mas alguém que serve para mim de referência muito forte nesse momento, vem sendo uma referência importante, é a Bell Hooks, que é uma pensadora estadunidense também, ligada ao feminismo negro interseccional, e foi muito influenciada pelo pensamento do filósofo e educador Paulo Freire, brasileiro, importante, citado no mundo todo. E ela vai dizer que a teoria pode ser um lugar de cura. E aí isso é muito interessante, porque ela pega a própria experiência dela, ainda criança, né? E a gente pode pensar a criança como aquela figura que é curiosa, que pergunta, que questiona, que não aceita as respostas prontas, muitas vezes, da sociedade adulta e está sempre ali perguntando, né, questionando. Então, para Bell Hooks, esse perguntar também tem a ver com uma certa teorização. E essa teoria, de certa forma, ela vem responder, vem tentar dar conta de problemas vividos. Né? Então, a gente poderia até aqui voltar lá na ideia de experimentar o problema e produzir o conceito, né? E tem aqui um paralelo também. Mas aqui o foco com a Bell Hooks não é só um foco de uma produção racional do conhecimento, né, que ainda está talvez muito neutra, abstrata. A Bell Hooks pensa também nos aspectos afetivos desse conhecimento, emocionais, né, na qualidade de vida que o conhecimento pode produzir ou não para alguém. Né? E a teoria pode ser muitas coisas, pode ser tudo que eu estava trazendo até agora, né? As teorias clássicas e contemporâneos que são relação de poder também, que também impõem verdades sobre os sujeitos, mas a teoria também pode ser lugar de cura, também pode ser um lugar de transformação, quando ela é feita de nós mesmos para nós mesmos, a partir dos interesses, das questões que a gente está entendendo que são importantes e fundamentais de serem trabalhados. Então, ela narra lá no livro, ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade. Ela diz assim: vivendo na infância sem ter a sensação de um lar, encontrei um refúgio na teorização, em entender o que estava acontecendo. Encontrei um lugar onde eu podia imaginar futuros possíveis, um lugar onde a vida podia ser diferente. Essa experiência vivida de pensamento crítico, de reflexão e análise, se tornou um lugar onde eu trabalhava para explicar a mágoa e fazê-la ir embora. Fundamentalmente, essa experiência me ensinou que a teoria pode ser um lugar de cura. A teoria não é intrinsecamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cumpre essa função quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse fim. Quando era criança, é certo que eu não chamava de teorização os processos de pensamento e crítica em que me envolvia. Enfim, aí ela vai dizer que também você não precisa possuir o nome da coisa para exercitar a coisa, né? Eu aqui diria que mesmo quando a gente tenta direcionar a nossa pesquisa, a nossa teorização para um determinado fim, não necessariamente a gente vai alcançar esse fim, né? Então a gente pode tentar também ser revolucionário, libertador, etc. E errar e cair no erro de novo e reproduzir aquilo que a gente diz combater. Então também toda essa minha, eu estou trazendo aqui essas pistas filosóficas para uma pesquisa com a filosofia, né? Para mim são referências importantes, bastante densas, complexas, né? Eu não espero que a gente talvez dê conta de assimilar tudo de uma única vez. Eu mesmo estou aqui aprendendo a cada vez que eu volto a esses textos e essas referências, mas eu espero que isso fique como sugestões, possíveis ideias que orientam aqui nossos caminhos de pesquisar e de viver.
e desejo a vocês aí um bom trabalho. Para quem está vendo esse vídeo ainda antes do recesso, desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Para quem vai ver já em 2021, espero que vocês tenham passado um bom tempo de Natal e de virada do ano com os seus. Enfim, é isso. Eu agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. E vou interromper aqui a gravação. E segue, a gente segue se vendo, né, numa escola com menos corpo, né, sem o nosso dia a dia lá na escola, né, a gente não está, enfim, se encontrando. Isso é super complexo, né, para mim, pelo menos, acho que para vocês também é. Muita coisa faz falta, né, daquele contato do dia a dia, das demandas orgânicas da escola. E é isso, toda essa tentativa aqui, que, enfim, que nós estamos tentando fazer, eu, outros colegas, professores, profissionais de educação e vocês também, como sujeitos, estudantes, aí estão tentando, enfim, é parte de um tempo de excepcionalidade, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e, enfim, espero que seja breve, espero que a gente possa se rever ao vivo, em breve. Enfim, é isso. Um abraço forte para todos e até breve.